Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é mais um vídeo do canal Deus Sem Igreja. Eu quero falar sobre a banalização da fé. Uma coisa se torna banal quando ela perde o seu valor, fica comum demais, vulgar, fútil. E infelizmente isso é o que vem acontecendo com a fé nos tempos modernos. A fé no século XX perdeu o seu valor. Ela é apenas uma palavra com um significado vago. Não é o que a Bíblia afirma que ela deveria ser. No capítulo 11 da carta aos Hebreus, Paulo fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento é uma base sólida sobre a qual se constrói algo, fundação de um prédio, por exemplo. Numa versão mais atualizada, diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, das coisas que se esperam. Mas as pessoas pensam que ter fé é apenas acreditar em alguma coisa. Mas não é. Você pode acreditar em Deus e em Jesus e não ter fé nele. Muita gente pensa que é a mesma coisa, mas não é. O apóstolo Tiago escreveu no 2º capítulo da sua carta, no versículo 19: Você acredita em Deus? Faz muito bem. Os demônios acreditam também e morrem de medo. Então, acreditar em Deus é algo muito simples e óbvio, que não requer a menor fé. A Bíblia, inclusive, afirma que somente uma pessoa desprovida de conhecimento, um ignorante nécio, é que não acredita na existência de Deus. Isso está em Salmos 14:1. E hoje as pessoas dizem que têm fé, mas não têm muita certeza dessa fé. O que é muito contraditório, porque a fé é a certeza daquilo que você acredita. Mas, na verdade, as pessoas hoje são levadas de um lado para o outro por qualquer vento das milhares de doutrinas disponíveis no mercado. O poder do pensamento positivo. Pense que tudo vai dar certo e vai dar certo. O poder do eu. Deus está dentro de você, encontre a sua força interior. O poder das pedras, o poder dos olhos, o poder das cores, o poder da mente, meditação, hipnose, o poder do cosmos, o poder da ciência, os alienígenas vão nos salvar e por aí vai. Paulo nos avisou em Efésios 4:14 para não sermos mais como meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que querem nos induzir ao erro. Eu vejo muitas pessoas falando que têm fé, mas nem conhecem Deus direito, nunca leram a Bíblia, e é de ler a Bíblia que a fé é construída. Como diz em Romanos 10:17, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se você não aprende sobre Deus, se não lê a história dele e estuda, começa a conhecê-lo melhor, não vai conseguir ter fé nele. Sem o conhecimento de Deus, sem o relacionamento íntimo com ele, sua fé nunca vai ter uma base forte. Se a sua fé é construída em cima de frases positivas, de textos de autoajuda, de histórias que sempre acabam bem, sua base não vai ser forte. Ah, mas Deus sempre ajuda e nos socorre. Eu sei que Ele sempre ajuda e sempre nos socorre, mas nem por isso tudo dá certo o tempo todo. E se você não tiver uma fé verdadeira, não vai estar preparado para quando as coisas dão errado. A fé é a certeza de que o que você acredita é mais real do que os problemas do mundo ao seu redor. Esse é o tipo de fé de verdade, aquele tipo que aguenta a pressão do fogo, dos problemas, das dificuldades, das batalhas. O apóstolo Pedro afirmou que a prova da nossa fé é como o processo de purificação do ouro. Ele passa pelo fogo e sai mais puro do outro lado. Mas se a sua fé for de papelão ou de plástico, ela não vai resistir às provas de fogo que a vida vai te impor. Tem uma história muito legal do Antigo Testamento, no 3º capítulo do livro de Daniel, sobre 3 escravos hebreus da Babilônia. Eles tinham os nomes engraçados, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei da Babilônia, uma vez, fez um poste de ouro e ordenou que todas as pessoas se ajoelhassem e adorassem o poste toda vez que ouvissem o som de qualquer instrumento musical. Todas as pessoas obedeceram, menos os 3 escravos hebreus que acreditavam no Deus verdadeiro. Eles não iam se ajoelhar para um poste de ouro. O rei ficou super furioso e ameaçou jogar os 3 numa fornalha de fogo, caso eles não adorassem o poste. E ele ainda desafiou os 3. O rei disse: quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? A situação era complicada, o rei tinha poder para matar os 3 e eles sabiam disso.
Mas eles tinham fé em Deus, e não era uma fé vacilante. Eles sabiam que Deus podia livrá-los. Mas o mais importante foi o que eles falaram para o rei. Eles disseram assim: nós não precisamos te responder sobre esse negócio, ó rei. O nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar da sua mão. Mas se ele não nos livrar, nós não vamos adorar o seu poste. E o nosso Deus vai continuar sendo Deus. Ou seja, os 3 hebreus acreditavam em Deus, tinham uma fé firme nele e sabiam que Deus podia salvá-los. Mas a fé deles era forte o suficiente para sofrer a morte por Deus, caso ele não salvasse. Ou seja, Deus é Deus. Se nos salvar, ótimo. Se não salvar, ele continua sendo Deus e nós continuamos acreditando nele. E essa é que é a grande lição. Hoje em dia eu vejo as pessoas falando que acreditam, que têm fé, que tem uma fé muito forte, mas a sua fé é tão forte quanto as batalhas que você consegue aguentar. Se você fica morrendo de medo, em pânico com a situação, totalmente abalado com os problemas, então sua fé não é tão forte assim. Eu também fico preocupado, mas quando você fica decepcionado com Deus, duvida do amor dele, reclama do que ele está permitindo na sua vida, mostra que a sua fé não vale nada, que ela é fraca, é vacilante. Por isso é tão importante você ler a Bíblia para conhecer Deus, para ter verdadeira fé nele. Uma vez eu conheci um cristão que era uma pessoa super bacana, de bom coração, mas ele não lia a Bíblia. Ele tinha uma daquelas Bíblias grandes que deixava no hall de entrada da casa, e ele falava que quando saía passava a mão nela para pegar o poder da Bíblia. Mas isso é uma ilusão criada no mundo moderno. Eu tenho uma Bíblia guardada em casa e ela vai me proteger. É a mesma coisa que você deixar um prato de comida na mesa e passar a mão nele para pegar a força do alimento. Não funciona assim. Se você não comer aquela comida, ela não vai te alimentar, você não vai ter a força que ela pode te dar. Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Você tem que ler as palavras, se alimentar delas, para poder crescer na fé. Pedro falou: desejai como meninos recém-nascidos o leite da palavra. Se você não se alimentar, vai ficar fraco. E qualquer dificuldade, decepção ou problema vão abalar sua fé e te afastar de Deus. Hoje em dia eu vejo a fé sendo banalizada para todo lado. Existem pessoas que planejam maldades e falam: nossa, se Deus me ajudar eu vou conseguir. Como se Deus apoiasse o mal. Tem igrejas que não dão o menor incentivo à leitura da Bíblia, como se não valesse nada e não fosse necessário, como se não tivesse importância. E outras distribuem bênçãos como se estivessem jogando moedas de ouro para quem pegar, pegou. Não, eu vou orar, tudo vai dar certo na sua vida, sem ter o menor conhecimento da pessoa, o que está acontecendo. E aquelas pessoas acham que todas as bênçãos vêm de graça, elas não têm que fazer nada, não precisam nem ter a fé, porque o fulano tem fé por mim, ele me abençoou. Não é assim. O seu relacionamento com Deus precisa existir, a sua fé nele precisa existir. Na Bíblia fala, é preciso que aquele que se aproxima de Deus tenha fé nele. Não adianta você ficar falando para as pessoas que tudo vai dar certo, que Deus vai cuidar delas, se elas não acreditam em Deus, se elas não têm fé. Não funciona assim. A pessoa que está ouvindo pode até acreditar no que você falou, mas se ela não tem fé verdadeira em Deus e aquilo que você falou não acontece, ela vai ficar decepcionada e vai perder a fé em Deus ou no poder da oração, porque ela acha que é só você falar e tudo acontece. Se você fala para as pessoas que tudo vai dar certo e as coisas dão errado, então elas perdem a fé. Hoje em dia as pessoas não estão preparadas para encarar as dificuldades da vida. Elas não conhecem Deus, elas não têm base e fé para encarar as dificuldades. Eu sei que Deus é bom e eu sei que Ele faz milagres. Eu já vi muitos milagres na minha vida, mas nem por isso eu acho que tudo vai dar certo o tempo todo. Enquanto as coisas dão errado, eu tenho que ter a minha fé firme em Deus para saber que Ele sabe o que está fazendo e que mais para frente eu vou descobrir o motivo. E eu tenho que aguentar e perseverar, continuar confiando nele mesmo assim. A vida é uma escola e nós temos que aprender a resolver problemas e enfrentar dificuldades. A mesma coisa, se você se matricular numa academia e não levantar peso, não vai ficar forte.
A fé de verdade, ela tem que ser exercitada, praticada, posta à prova. E isso a maioria das pessoas não quer. Elas querem que tudo aconteça bem sem ter que fazer esforço nenhum. Não querem ter o trabalho de cultivar a fé, alimentar a fé, exercitar a fé. Mas é o que o verdadeiro cristão tem que fazer. Aprender sobre o seu Deus para confiar nele e ter certeza que ele sabe o que está fazendo e vai cuidar de você mesmo que tudo dê errado. Fortaleça sua fé lendo a palavra e confie em Deus de verdade. Naquela história dos 3 escravos hebreus, eles foram jogados na fornalha de fogo. O rei, inclusive, mandou esquentar ela 7 vezes mais, de tanta raiva que ele ficou deles. Na hora que os soldados abriram a porta para julgar os 3 lá dentro, o fogo queimou até os soldados e eles caíram lá dentro. Mas o mais incrível foi que Deus honrou a fé deles. Aí, depois que eles caíram lá dentro do fogo, o rei levantou, olhou assim e falou: nós não julgamos 3 escravos dentro do fogo? Como eu estou vendo 4 pessoas andando livremente e uma delas parece até um anjo. Deus mandou o anjo dele proteger os 3 e fala na história que eles saíram da fornalha de fogo sem nem cheiro de fumaça. Então, confie, mesmo quando as coisas não acontecem como você gostaria. Deus se importa com você e vai continuar cuidando de você até o dia de você voltar para casa para ficar com Ele. Fique firme na fé e Deus vai te surpreender. E se tudo der errado, continue firme. Ele que é Deus e não você. Espero que você tenha gostado. Obrigado.